voltamos com o Alerj Debate falando sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, só que para a área social. Deputado, no último bloco a gente falou aqui sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, essas intervenções, e a Ruth comentou que são ações permanentes. Essa é a grande diferença? É, porque você consegue efetivamente fazer com que o Estado esteja presente para transformar a realidade social. Porque quando você tinha apenas projetos estruturantes, você chega numa comunidade, faz a obra, abre a via, muda as casas, as pessoas mudam, faz uma praça, sem com que ela possa participar, para ela dizer, não, eu quero que aquela praça ali seja transformada. Eu quero que ao invés de você colocar mesinha para colocar cartas, que você faça um campo para as crianças jogarem bola e estarem se divertindo. Quando a pessoa interfere diretamente naquilo que vai ser feito na sua comunidade, ela passa a dizer o seguinte, não, isso aqui fui eu quem propus, isso fui eu quem fiz. Eu vou cuidar. Quando eu cuido, eu faço com que aquilo se torne permanente. É o que você chama de pertencimento. Aquilo pertence, aquilo me pertence. Não, nessa praça aqui ninguém mexe. Olha, cuidado para o alambrado não ser arrebentado. Passa a ser de todo mundo, passa a ser um bem coletivo. As pessoas começam a se sentir parte daquilo ali, né? Aquela coisa, o bem coletivo também é meu. É claro, porque antes você estava numa região em que nada acontecia. Você não tinha nenhum compromisso com a região, com o urbanismo, em saber se a sua fachada está bonita, se está feia, se você pode pendurar a roupa na janela, no varal. Então você não tem nenhuma noção de cidadania que possa estar balizando a convivência social. A partir do momento em que você passa por um status de regras, de condomínio, de convivência, você passa a se moldar. É aquele exemplo de que você tinha antes o trem todo esculhambado, que as pessoas andavam com a porta aberta do lado de fora. Quando saíam do trem, logo assim que iniciou o metrô, quando as pessoas entravam no metrô, elas mudavam de comportamento e passavam a respeitar até mesmo a faixa amarela para que ela não ultrapassasse a faixa antes das portas abrirem. Então ela muda o comportamento de acordo com o ambiente. Então você, mudando o ambiente e fazendo com que as pessoas conscientemente estejam participando da transformação desse ambiente, ela vai fazer com que esse ambiente seja muito melhor e vai respeitá-lo e vai ter uma regra de convivência muito maior. Ruth, quando a gente fala de Copa do Mundo e Olimpíadas, sempre se fala de legado para todas essas transformações que a gente está sofrendo e vai sofrer ainda no Rio de Janeiro. O que fica de legado para a área social aqui no Rio de Janeiro com Copa do Mundo e principalmente com as Olimpíadas, que é um evento muito maior do que a Copa do Mundo? Eu acho extremamente importante e eu venho pensando muito sobre isso, né? A questão da construção dos equipamentos esportivos para ambos os eventos é absolutamente importante. Talvez tão importante ou mais importante o número, né? O grau de investimento do que o próprio PAC. Mas, para além dessas obras, não são só os estádios. E o que ficará para essa população? Há cerca de 10 dias eu participei de uma reunião com representantes do governo da Inglaterra exatamente sobre o legado do social. Qual será o legado do social para o social em relação a esses dois eventos? Então, nós entendemos, por exemplo, quando o governo no PAC constrói um equipamento como o Complexo Esportivo da Rocinha, que são atividades da área esportiva, que cada uma delas tem um padrinho de primeira linha, como a Adriana Bear, o Zico, o Flávio Canto, são esses os padrinhos e são esses os coordenadores das atividades, das modalidades esportivas para os moradores da Rocinha. Então, o trabalho hoje é pensar no futuro que essas comunidades também terão, na área esportiva, na área de turismo, na área de hotelaria, capacitar e propor e prever para essa população de mais baixa renda, que dificilmente teria acesso a cursos de formação, oportunidades nas áreas em que a economia se movimentará a partir do esporte. Então, eu acho que é de fundamental importância pensar essa agenda social
para além do evento, né, dos 15 dias, 30 dias que a Copa do Mundo ou as Olimpíadas estarão aqui no Rio de Janeiro. Deputado, como é que os parlamentares aqui da Casa vêm atuando nesse sentido de manter um legado para a população do Rio, como ela disse, além dos estádios? Porque o estádio está ali, o Maracanã vai ser reformado, a gente vai ganhar um monte de estruturas aí novas para o esporte. Só que, para além disso, o que está sendo feito e se os parlamentares vêm fiscalizando? A LERJ tem uma comissão especial que foi criada para fazer o acompanhamento, né? Acompanhamento do legado social que gerarão essas intervenções grandiosas que teremos aqui no nosso Estado. Nós temos que perceber que essas intervenções, ou seja, essas atividades, esses eventos, elas permitirão uma série de obras de infraestrutura. Nós temos um grave problema de mobilidade na nossa cidade. Então, nós temos visto que a Prefeitura está investindo no BRS, ou seja, você está vendo a construção de uma linha expressa que vai sair de Santa Cruz, passa por Campo Grande, chega até a Barra da Tijuca, para que você possa chegar aos locais dos eventos. Isso vai deixar um legado, porque as pessoas vão passar a ter uma mobilidade melhor pela cidade. Da mesma forma acontecerão quando você tiver a construção de novos hotéis, e esses hotéis deixarão uma série de quartos, uma rede hoteleira pronta, que será usada após a realização dos jogos. Você vai conseguir capacitar as pessoas para estar trabalhando nessa atividade. Nós temos exemplos de que o turismo precisa ser implementado, expandido na nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades mais belas do mundo. E nós precisamos ter a capacidade suficiente de ter uma infraestrutura para receber os turistas. Acompanhar. Acompanhar. Né? Você vê, Paris tem uma torre. A quantidade de pessoas que vão a Paris para subir na Torre Eiffel. Olha, nós temos muito mais belezas do que uma única torre. E belezas naturais que não foram construídas e colocadas ali pelo homem para que pudesse atrair pessoas do mundo. Nós temos belezas naturais. E se nós tivermos uma boa infraestrutura e o legado que isso vai deixar, ou seja, a exposição da cidade do Rio de Janeiro, com a realização da Copa, o Maracanã remodelado, a exposição que nós teremos com as Olimpíadas, o Rio de Janeiro passando a sua imagem Brasil afora, isso vai atrair as pessoas para estarem visitando a nossa cidade. E essa rede construída será um legado que nós temos certeza que vai permitir com que a nossa cidade possa ampliar, expandir a sua rede turística, e isso traz recursos, traz divisas externas. Muitas divisas, e isso é fundamental para o desenvolvimento da cidade, porque nós temos uma capacidade, uma potência turística enorme e precisamos aproveitá-las. E a realização dos Jogos permite que você tenha investimentos federais, há uma gama de esforços para transformar a realidade social, para permitir com que, efetivamente, passados os Jogos, você continue com a cidade na pauta para que as pessoas estejam aqui desfrutando das belezas naturais que nós temos. Ruth, quando é elaborado esse projeto, vocês pensam nessa capacidade de arrecadar mais para o Estado do Rio na hora de concretizar essas obras? Olha, existe um setor específico, né, de captação de recursos e o EGP ele faz esta coordenação. Então, acredito que sim, né, que o social está sempre na pauta, mas para cada uma das áreas, o vice-governador dizem, né, e a própria presidenta Dilma fala isso, que ele é uma das pessoas que mais está em Brasília, sempre buscando ampliar o recurso do Estado para as diversas áreas. E a área esportiva, que não é só o esporte, a partir destes dois eventos, a gente terá o turismo como uma atividade permanente. O esporte ele terá a sua data, né, de início e fim, esses dois grandes eventos, mas o turismo não. O Rio de Janeiro tem uma capacidade ainda muito grande a ser explorada, mas que precisa haver essa organização e esse planejamento prévio. Hoje eu acho que o governo do Estado tem trabalhado nesse sentido, né, de se planejar para as atividades que virão em 2014, 2016. E essas áreas que o governo do Estado está pacificando nessas comunidades carentes, elas têm elas recebem
prioritariamente esses recursos ou como é que é feita a escolha desses projetos? Dos projetos sociais ou dos esportivos? Dos projetos sociais. Sim, nas áreas pacificadas, a maioria dessas áreas pacificadas hoje, elas recebem algum tipo de projeto ou relacionado ao PAC, pró-moradia, mobilidade urbana, e então existem recursos expressivos ainda para transformação. No caso do PAC 1, né, que foi Alemão, Rocinha, Manguinhos e Pavãozinho, com a finalização da etapa 1, o governo já buscou ampliar e dar continuidade aos projetos. Então, a gente já tem previsão de PAC 2 e complemento das obras do PAC 1 em algumas dessas comunidades para que o governo, primeiro, não saia do território, principalmente o trabalho social, a gente permaneça nesse território no que a gente chama pós-PAC. Acaba o PAC, o trabalho social ainda permanece 6 meses no território. Eu, pessoalmente, acho que deveria permanecer no mínimo 2 anos no território, focado nessa área, para que a população perceba que a presença do governo do Estado como mediador dos conflitos, das demandas, está ali. Então, que o morador continua podendo ter a interlocução através do pacto social para as demandas junto aos governos, né, estadual, municipal. O morador não sabe como pedir, ele tem dificuldade de acessar aos serviços públicos, né, as suas demandas. E eu acho que o pacto social faz esse trabalho, entre aspas, de ouvidoria, né, e de facilitador desse canal de comunicação. Deputado, projetos de saúde e de cultura, que também são importantes, que também estão inclusos aí nessa necessidade dessas áreas carentes, também é prioritário, né? Porque você faz a integração dessas comunidades à cidade. Se você for hoje no Complexo do Alemão, foi lá colocado um cinema espetacular, né? Onde eram casas amontoadas, foi aberto um clarão, as pessoas foram realocadas em condições de moradia digna, e ali você colocou um excelente equipamento cultural, as pessoas têm acesso ao cinema, assistem os filmes que estão lançando nos melhores cinemas da cidade do Rio, lá na comunidade, cinema com um áudio espetacular, com tela, né, de primeira linha, então você tem a entrada da cultura, você tem através, né, da Clínica da Família, da própria UPA, 24 horas, você tem a saúde chegando perto da casa das pessoas. Você tem a implantação do Programa de Saúde da Família, que permite com que as pessoas possam ser acompanhadas, possam ser de alguma forma monitoradas para que você atue na prevenção. Então, não são apenas obras de infraestrutura, não é apenas você derrubar casas, colocar outras, é muito mais que isso. É você chegar com o Estado. Não é só chegar com a polícia, é muito mais que isso. É garantir com que o Estado possa ter segurança para poder fazer as suas atividades. A mesma segurança que nós temos que ter na Vieira Solto, nós temos que ter dentro da Rocinha, dentro do Alemão e dentro das comunidades que ainda estão hoje dominadas, porque a gente precisa ter as pessoas libertas, e esse é o papel da segurança, e temos que ter área social trabalhando firmemente para que a gente consiga ter a cidadania resgatada. Esses são temas centrais que eu vejo que farão com que o Rio de Janeiro dê um salto de qualidade. E temos visto, o governador Sérgio Cabral é determinado, tem avançado de forma firme e consistente, aliando o trabalho da segurança, mas permitindo com que os investimentos, né, em infraestrutura, os investimentos sociais, eles estejam presentes também para que você transforme a realidade das comunidades e dos cidadãos. Bom, infelizmente nosso tempo já está esgotado. Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!